Manhã de sexta-feira. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio, recebendo o odontólogo Caio Alves, da Clínica Nova Caicó Sorridente, né? Que participa toda sexta-feira aqui do nosso programa. Caio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes, bom dia, Geraldinho. Mais uma vez um prazer estar participando do seu programa, trazendo alguns temas interessantes da odontologia para que as pessoas fiquem mais bem informadas. E hoje vamos falar sobre doenças gengivais. São muitas doenças gengivais? Na verdade, Marcos, a gente vai tratar das principais doenças gengivais. Não tem muitos nomes de doenças gengivais, mas tem muitas causas e tem muitas consequências. Então, por exemplo, uma doença gengival um pouco mais séria, ela pode levar a diversos tipos de consequências, desde consequências leves até consequências irreparáveis, consequências que não têm nenhuma volta, como é o caso das doenças gengivais mais graves, como a gente vai entender daqui a pouquinho. Para entender as doenças gengivais, propriamente ditas, a gente tem que primeiro entender que existe um periodonto, ou seja, o que é periodonto? É aquilo que está ao redor do dente, aquilo que protege o dente. É péripe de periferia, odonto de dente, ao redor do dente. Então, tudo aquilo que protege o dente é o periodonto. Então, quando a gente fala de periodonto, a gente não está falando somente de gengiva. A gengiva faz parte do periodonto de proteção. Ela protege as estruturas, é como se fosse uma capa, falando no vocabulário mais popular. E existe também o periodonto de sustentação do dente. Quais são as estruturas que fazem parte do periodonto de sustentação? Osso, né? O osso da mandíbula, o osso da maxila, no caso o osso alveolar, aquilo que está ao redor do dente, né? Existe cemento, que é uma estrutura que faz o recobrimento da raiz do dente. E existe também o ligamento periodontal. O que é esse ligamento periodontal? O ligamento periodontal, gente, é como se fosse um amortecedor que fica entre o dente e o osso. Se não existisse esse amortecedor, se não existisse esse ligamento periodontal, qualquer pancada que a gente sofresse na boca, o osso via fraturar, porque não existia uma coisa que fosse menos rígida para poder absorver melhor esse impacto. Então, o ligamento periodontal, ele faz justamente esse papel de um amortecedor. É como se fosse uma estrutura que tivesse a capacidade de absorver as forças e absorver impacto. Para entender melhor as doenças gengivais, a gente tem que entender primeiro o que causa. Então, o principal causador de doença gengival é a má higiene. O principal causador de doença gengival é a má higiene. Principal causador, má higiene. E essa má higiene? Como é que chega a um quadro de uma má higiene? Falta de uso de fio dental, falta de uso de escovação com frequência, né? Se a gente ingere 5 vezes alimentos durante o dia, faz 5 refeições e escova os dentes 2 vezes, a gente vai estar favorecendo para que as bactérias venham a se proliferar, porque a gente vai estar proporcionando à nossa boca um meio ácido. E quando a gente proporciona um meio ácido em nossa cavidade oral, a gente está proporcionando a proliferação, está formando um cantinho perfeito para que essas bactérias venham a se desenvolver. Quem nunca passou a mão no dente e percebeu que o dente tinha uma capinha branca, como se fosse o que algumas pessoas chamam com o nome popular, uma natinha no dente? Muita gente tem, quase todo mundo já percebeu que em algum momento, um momento que passou um final de semana mais descuidado, em algum lugar, numa viagem e tal, e isso aparece. O nome disso é biofilme. O biofilme ele é composto basicamente por bactérias, e bactérias que causam danos gengivais, né? Se não removido esse biofilme, ele evolui quando não removido corretamente. Quem é que remove? A escovação, o uso de fio dental. Quando não removido, ele inflama a gengiva, e a gengiva ela passa a ser sangrante. O aspecto de uma gengiva saudável, ela é rosa, que a gente chama rosa pálido, com aspecto de casca de laranja, toda pontilhada. É uma gengiva firme, não é uma gengiva mole, é uma gengiva dura. Quando a gente
joga algum ar na boca da gente, a gengiva fica rígida no mesmo lugar. A gengiva inflamada, ela é lisa, não tem tanto pontilhamento, ela não tem tanto pontilhado, ela é uma gengiva lisa, uma gengiva edemaciada, uma gengiva inchada, uma gengiva vermelha, né? E quando a gente joga qualquer ar, ou toma alguma coisa, ou passa alguma escova em cima da gengiva, ela sangra fatalmente. Então, esse tipo de problema a gente tem que observar no autoexame. É isso que eu quero conscientizar as pessoas, de que o autoexame, ele é importante para que se haja um diagnóstico precoce, para que essa pessoa não procure o dentista quando tiver um quadro, que aí sim passa de uma gengivite para uma periodontite. Quando tiver um quadro de periodontite instalado, aí é um pouco mais difícil, um pouco mais delicado de tratar. Existe tratamento. Muitas vezes, as consequências, o que essa periodontite causa é irreparável. Ou seja, não tem volta. A gente consegue tratar, mas não consegue devolver aquilo que foi perdido. Como, por exemplo, a periodontite, ela tem a capacidade de fazer com que haja reabsorção óssea. Por quê? Porque essa proliferação de bactérias, ela saiu da nossa gengiva e adentrou para a região de osso. Então esse osso ele é reabsorvido. É como se a bactéria, falar um ditado bem, falar uma palavra bem popular, é como se a bactéria comesse o osso da gente. Então o osso ele vai sendo reabsorvido. E aí o que é que vai acontecendo? Quais são as consequências dessa reabsorção óssea? Exposição de raiz, aquele dente que fica crescido, né? O dente que fica crescido. E quando há uma reabsorção óssea severa, o dente amolece, né? Porque o que sustenta o dente em boca é justamente esse osso alveolar. Então, se ele é perdido, se o osso é reabsorvido, o dente não vai ter sustentação. Por isso o nome lá atrás, periodonto de sustentação. Se esse periodonto de sustentação é composto também por osso, e esse osso é reabsorvido, o dente perde quem está segurando ele em boca. Então ele amolece. Então esse tipo de dano, esse tipo de consequência, ela é irreparável, ela é uma consequência sem volta. Então a gente trata o problema, trata a doença instalada. Mas as consequências, infelizmente, se não tratar de maneira precoce, elas pode ser tarde demais para que a gente venha tratar os danos causados pela doença. Então, a gengivite ela é mais fácil de ser tratada do que a periodontite? A gengivite é simples de ser tratada. A gengivite ela está presente só em periodonto de proteção. No caso, a gengiva se localiza apenas na gengiva. Quando tratada precocemente, é tratada facilmente. Então, procura o dentista vai indicar algumas sessões de limpeza, 1, 2, 3 sessões de limpeza, vai fazer uso, muitas vezes, de enxaguante bucal indicado para aquele caso, alguns antibacterianos, certo? E aí a gente consegue tratar e a gente consegue devolver realmente uma gengiva saudável para esse paciente, certo? Então, quando se trata de maneira precoce, a gengivite passa a ser somente uma gengivite. Ela não progride, ela não vira uma periodontite, ela não causa problemas maiores. Então, se você percebe que sua gengiva sangra ao passar o fio dental, sangra ao escovar, sangra até mesmo sem nenhum tipo de estímulo. Você está conversando, percebe, passa a língua, a gengiva sangrando. Então, esse é o momento de você procurar atendimento, porque esse problema ele pode se tornar um problema grave. E quando eu digo um problema grave, não é um problema que vou perder minha vida, as pessoas têm que dividir, mas corre risco realmente de perder os dentes, né? De perder os dentes de maneira irreversível. Inclusive, então, essa é a pergunta aqui do nosso ouvinte Fabiano. Ele disse que toda vez que ele vai escovar os dentes e até usa o fio dental, a gengiva sangra, né? É motivo de se preocupar? É o que ele pergunta. Pronto, é motivo de procurar um atendimento, de procurar do que está acontecendo. Fabiano, eu tenho muitos pacientes que me procuram com um quadro parecido e dizem, minha gengiva está sangrando. E eu digo, vamos marcar uma consulta. E a gente vai, faz a consulta, a gente percebe muitas vezes que está acontecendo o uso do fio dental de maneira errada, né? O paciente às vezes usa com muita força ou com muita rapidez, e aí realmente a gente vai causar um trauma na gengiva e a gengiva vai sangrar. Agora, quando a gente percebe
que mesmo passando de maneira delicada, mesmo escovando de maneira delicada, essa gengiva persiste em sangrar, aí realmente, muito possivelmente, muito provavelmente, tem um quadro já de pelo menos uma gengivite instalada no local. Agora, é um motivo de preocupação, porém que, como você mesmo disse, há grande chance de se recuperar, né? Quando está a nível gengival, é o momento certo. É um tratamento simples, um tratamento comum e que a gente consegue reparar esse problema de maneira até facilmente. Outra pergunta, o ouvinte quer saber se o mau hálito pode ser consequências de doenças da gengiva. Essa pergunta é excelente. Eu estava falando aqui no meu raciocínio e não ia nem tocar nesse assunto, talvez eu fosse até esquecer, porque a gente não traz nada muito anotado, vem na cabeça, e o mau hálito está completamente ligado aos problemas gengivais. Porque essa placa bacteriana, Marcos, quando aderida, ela calcifica. E quando essa placa calcifica, ela gera mau hálito, né? Ela gera um mau cheiro. Então, está completamente ligado às doenças periodontais. Uma gengiva inflamada, ela gera mau hálito. Quando tem um quadro de gengivite instalado, um quadro de periodontite, perdão, quando existe um quadro de periodontite instalado, e que essa periodontite é uma periodontite que está bem aguda, que está uma periodontite em um estágio realmente bem vivo, muitas vezes a gente vê até a presença de pus. Então, pus são bactérias, bactérias mortas, né? Restos de células também envolvidas ali naquela região. Então, aquilo ali gera um mau cheiro. Gera um mau cheiro e gera o famoso mau hálito. Muitas vezes o mau hálito está atrelado a problema gengival. Muitas vezes está atrelado a uma inflamação, a uma periodontite. Então a pergunta foi muito bacana, muito pertinente. Então tá sim, muito ligado. Tem mais pergunta aqui. Meu esposo, quando era criança, além de não ter tido a higiene adequada, ele disse que tomou muito antibiótico. Os dentes dele são todos estragados, né? Tem uns que até já quebrou. E agora tem uns amolecendo atrás de cair. É motivo de preocupação? Sim, com certeza. Se existem os dentes amolecendo, certamente houve uma presença de periodontite, né? Houve a reabsorção óssea, esse dente perdeu o suporte e agora por isso está mole. Com relação ao uso de antibiótico, também uma pergunta bem interessante. A gente vai procurar agora desmistificar o uso de antibiótico, porque muitas mães, muitas crianças, quando ainda jovens, quando pequenas, fazem uso de antibiótico, né? Então, a gente cresceu com esse estigma que o antibiótico ele causava cárie, que o antibiótico estragava o dente. Na verdade, aquele antibiótico que a gente tomava antigamente, fala até a marca que eu particularmente usei muito, que era o Infectrin, era um antibiótico que tinha gosto de morango, salvo engano, eu sinto esse gosto até hoje na minha boca. Então aquele antibiótico é muito rico em açúcar, o antibiótico que a gente tomava quando criança. Então ele é como se fosse uma garrafada de açúcar, que a gente, quando fazia uso, tinha que escovar os dentes imediatamente. Ou pelo menos alguns minutos depois, de preferência. Se a gente não escovava os dentes, não tinha uma higiene boa, e fazia uso de antibiótico de maneira corriqueira, de maneira muito com uma frequência muito grande, então a gente estava proporcionando o que a gente chama de desequilíbrio no processo de desmineralização e remineralização. Ou seja, nossa boca todos os dias ela desmineraliza, mas com nossa higienização, saliva, a gente vai lá e remineraliza. É todo dia esse balanço. Se tiver desequilibrado isso, é como se fosse uma corda, um cabo de guerra. Se a desmineralização for maior do que a remineralização, fatalmente a gente vai ter presença de cárie. Então, o uso de antibiótico, na verdade, não é um antibiótico que causa cárie, que não é um antibiótico que causa os problemas, é sim a falta de higienização, que deveria ser ainda maior no caso do uso desse medicamento. Caio, minha filha de 6 anos, caiu 2 dentes dela no mês de agosto e ainda não nasceu. Eu levo ela no dentista ou não precisa? Mês de agosto... Não, fazem 2 meses, 2 não é meses. Isso? Pode procurar o dentista de maneira até preventiva, para entender o que pode estar acontecendo, para entender até a via de erupção que esses dentes estão tomando, mas não faz tanto tempo não, faz pouco tempo, então fica observando se a gengiva dela não está inchadinha, se tem alguma coisa que está ficando esbranquiçado na gengiva, porque pode ser um sinal de que o dente está próximo de romper a gengiva. Caso você perceba
que está ficando um pouco inchadinha, mas o dente não consegue sair, procura ajuda de um dentista, porque existem algumas maneiras de acelerar essa erupção dentária. Ele faz um pequeno recorte na gengiva, fazendo com que esse dente fique livre para o rompimento gengival. Tem mais perguntas no nosso WhatsApp, 99205-3030. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber porque minha criança ela tem 4 anos, aí ela tem os dentinhos todos juntinhos. Só que devido a ela estar tomando Depaqueno, acho que é, tá afastando os dentinhos dela. O que é que eu posso fazer? Eu tenho que levar ela a um dentista. E aí, Caio? Ou é devido ao remédio Marcos, que ela toma? deixa eu explicar uma coisa. Muitas mães procuram com essa preocupação da criança de quando tem os dentes afastados. Na verdade, a dentição normal do adulto, eles são 32 dentes. A criança tem apenas 20. Né? Então a tendência é que os dentes da criança eles realmente sejam mais afastados. Eles não são dentes que são juntos como o dente, como os dentes permanentes, não. O dente descido, ele naturalmente é um pouquinho mais afastado. Eu sempre digo, Marcos, que procurar um dentista de maneira preventiva nunca é demais. Né? É sempre certo, é sempre correto. Então não é o medicamento que vai estar causando esse afastamento dos dentes. Muito possivelmente é um próprio mecanismo de ação do organismo preparando para que venha a erupção dos outros dentes, né? Então ele vai se afastando para causar uma melhor oclusão no futuro. É comum. O nosso sistema estomatognático ele é complexo, ele passa por diversas fases. A criança passa uma fase que a gente chama fase do patinho feio, quando ficam os dentes afastados. Quando começa a nascer os primeiros dentes permanentes, fica um dente muito grande, afastado, as mães se preocupam. Mas depois cai, vem a janelinha, né? Fica janelinha. Aquilo dali é comum. É um mecanismo que os dentes fazem, que o nosso organismo faz, para que ele mantenha o espaço, para que quando vier os dentes permanentes, esses dentes permanentes venham a caber naquele espaço. A gente deve também se preocupar quando perceber que os dentes permanentes estão nascendo por cima dos dentes de leite. Aí realmente começa a ser uma preocupação. Mas eu indico sim que procure um atendimento, procure entender o que pode estar causando, procure entender até a fase de erupção que essa criança está, para que possa ser tratado de maneira precoce, caso haja a necessidade. Agora, Caio, estamos aqui falando hoje escolhemos a gengivite e a periodontite, né? Agora, se alguém não tratar dessas duas doenças, né, quais são as consequências que ele pode ter? São as consequências mais drásticas possíveis com relação à arcada dentária, né? Qual é a pior consequência que existe na arcada dentária? É a perda do dente, né? A perda do dente, além de uma infecção instalada em boca, né? A periodontite ela é séria, ela tem que ser tratada. Então, além de perder os dentes, a gente vai ter um quadro infeccioso em boca, que deve ser tratado quase que imediatamente, não tem que esperar. Então, se a gente não tratar dessas doenças, elas se agravam, leva à perda dentária, né? Já não é uma coisa boa, porque o órgão dental é uma coisa que a gente precisa, é extremamente essencial, só sabe a importância dos dentes realmente quem perde, porque aí começa a fazer falta. Nenhum tipo de reabilitação, nenhuma reabilitação do mundo, ela é tão perfeita quanto o dente natural, o dente saudável. Nenhuma. Implante, prótese, coroa, nenhuma reabilitação ela consegue substituir de maneira perfeita. A gente já consegue dar qualidade de vida ao paciente, mas não consegue ainda substituir um órgão natural de maneira perfeita. Isso aí só Deus. E por mais que a odontologia hoje tenha avançado bastante aí, né, usando das melhores tecnologias, mas como você mesmo disse, quer dizer, a higiene pessoal é importante, é fundamental. Importantíssimo. Né? Então, quem é que vai querer ter um quadro de mau hálito, de odor? Né? Ninguém. Quem vai querer ter um quadro infeccioso? Os dentes amolecidos, né? Com relação à periodontite. Então, ninguém. Então, é um quadro que deve ser tratado com muita atenção, inclusive. Ok, então, gente, Caio, ele é odontólogo, está na Clínica Nova Caicó Sorridente, na Avenida Seridó, 384, aqui no centro de Caicó. Telefone 99891-0201.
ou então 3421-4421, né? Você pode seguir, inclusive, a Caicó Sorridente aí no Instagram, né? No Instagram da Caicó Sorridente, fica aí por dentro de todas as informações, né? instagram.com/Caicó Sorridente. Esta semana nós estamos aí celebrando 34 anos de existência no ar. A gente tem aqui um presentinho para você aí, para coroar aí essa nossa Muito parceria. obrigado. Tá, ok? Uma agenda, uma canetinha, né? Vou mostrar pra galera. Mostra aí, porque é o kit aí já tem gente aqui no estúdio aqui que tá. Será que eu vou ganhar também, né? E é bacana, viu? Bacana, todo mundo né? vai querer ganhar. É legal, né? Ó, nem eu ganhei ainda, vocês são privilegiados, né? Geraldinho, nem a gente ganhou ainda, mas, Caio, obrigado aí pela parceria de sempre. E algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, Marcos, na verdade só agradecer pelo espaço. A gente sabe que todas as semanas a gente traz algum tema para debater aqui no seu programa, e aí realmente é um programa que é show em audiência, e que todas as semanas alguém chega no consultório: não, eu ouvi o programa de Marcos e queria ver isso aqui. As pessoas chegam até preocupadas. Vamos com calma que vai dar certo. Não precisa você se preocupar, que tudo tem jeito. Aí, graças a Deus, a gente vem tendo uma aceitação muito grande. Então, só isso prova, inclusive, espaço. também o profissionalismo que vocês conquistaram, né, na Caicó Sorridente, que hoje, sem dúvida nenhuma, é uma clínica top aqui na odontologia aqui do nosso estado, né? Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado pelas palavras. Realmente, vem uma aceitação muito grande no Seridó, muito paciente, porque graças a Deus a gente promove uma odontologia de maneira muito honesta. De maneira honesta e de maneira até acessível para a população. Então, é uma odontologia que o paciente tem a possibilidade de tratar, porque ele está ao alcance dele. Então, esse era um dos principais lemas da gente. Levar uma odontologia em que fosse possível para a população de Caicó e a população também do Seridó. E a gente promove odontologia para todo mundo. Para todas as classes sociais, para todo mundo, certo? Então, quem quiser procurar, nos procure, com certeza lá tem espaço para você. Ok, 7h30, volto já com mais informações aqui no nosso